Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os critérios de convergência e divergência das integrais impróprias. Tá? Então, para poder falar desses critérios, na verdade, eu preciso de alguns resultados, né? Eu vou falar em particular aqui sobre o critério do limite do quociente. Na verdade, a gente ainda tem um outro critério, que é o critério da comparação, mas eu vou me ater nesse vídeo a apenas falar sobre esse critério. Nesse critério, né, a gente tem as seguintes hipóteses, né? Sejam f e g funções contínuas no intervalo de a mais infinito, com f de x maior que ou igual a zero e g de x maior que zero, para todo x pertencente ao intervalo de a até mais infinito, ok? Se você fizer o seguinte, você calcular o limite da f de x dividido por g de x, quando x tender a mais infinito, você encontrar um número real, de forma que esse número real L seja um número maior que zero, tá? Então, as integrais de a mais infinito de f de x dx e a integral de a mais infinito de g de x dx vão se comportar da mesma maneira, tá certo? Ou ambas vão convergir, ou ambas vão divergir. Lembrando que converge, quando você calcula uma integral imprópria, se você encontra um número real como resultado, a gente diz que essa integral converge, tá certo? Se você encontrar mais infinito ou menos infinito, a gente diz que ela diverge. Esses critérios, eles são importantes para a gente poder apenas determinar se as integrais convergem ou divergem. Eu não estou interessado em saber o resultado da integral. Eu só quero saber se ela vai me dar um número real ou se ela vai divergir, beleza? Mas eu preciso também do que a gente chama de exemplos referenciais, tá? Para o exercício que a gente vai resolver, eu vou precisar desses dois, né, exemplos aqui. Então, ó, seja a maior que zero, se r for maior que 1, então a integral de a mais infinito de 1 sobre x elevado a r dx vai convergir, beleza? Esse é um resultado que a gente já tem pronto, né? Em geral, quando o professor dá essa matéria, ele aceita que você utilize isso daqui na hora de você resolver a prova, tá certo? Um outro resultado é que se r for menor que ou igual a 1, então a integral de a mais infinito de 1 sobre x elevado a r dx vai divergir, tá bom? Então, quando for fazer uma prova que caia critérios de convergência, é importante que você tenha esses dois resultados na sua mente, ok? Esses resultados a gente consegue facilmente aplicando a própria definição de integral imprópria, tá bom? Então, assim, fica até como exercício, de repente, você tentar provar essas duas coisas aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos ao exemplo 1, exercício 1, para a gente praticar um pouco desse critério de convergência, que é o critério do limite do quociente. Então, para ter um primeiro contato aí com esse conteúdo, a gente vai resolver o seguinte exercício, tá? Determine se a integral imprópria integral de 2 a mais infinito de 1 sobre raiz cúbica de x que multiplica x menos 1 dx é convergente ou divergente, utilizando algum critério de convergência ou divergência.
critério de convergência, melhor dizendo aqui, né, e divergência. Tá certo? Então, para você poder resolver esse tipo de problema, eu recomendo a você que você siga também, né, que siga os 3 passos. Beleza? Eu gosto sempre de dividir, né, na maioria aí você pode perceber que em vários vídeos que eu apresento para vocês, eu gosto sempre de dividir as soluções em passos, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de você compreender o processo, tá? Então, como que eu vou dividir essa minha solução em passos? No primeiro passo, eu vou ter que determinar quem são as funções f de x e g de x, beleza? No segundo passo, eu vou calcular aquele limite de f de x sobre g de x e vou ver se vai dar um número real positivo, beleza? Isso eu tenho que fazer porque tem que satisfazer as minhas hipóteses, né? As hipóteses do critério do limite do quociente. Então, para poder verificar se eu dei esses 2 passos e percebi que eles satisfazem as hipóteses do enunciado do teorema, eu sigo para o terceiro passo, que é aplicar o teorema, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo é você, quando ele te dá a integral imprópria, você identificar quem são as funções f e g do seu teorema, tá? Do teorema do critério do limite do quociente. Então, ó, primeiro passo é determinar as funções f de x e g de x, ok? Só que eu não posso também determinar essas funções f de x e g de x de qualquer forma. Eu tenho que determinar de maneira que essas funções satisfaçam as hipóteses do meu teorema. Porque se não satisfizer as hipóteses do meu teorema, não vai valer de nada. Eu não posso aplicar o teorema. Tá? Em matemática é sempre assim. Sempre que você vai utilizar um teorema, você tem que verificar se as hipóteses são válidas. Você tem que ter coisas, né? Tem que verificar as condições, né? Se satisfaz as hipóteses para depois você aplicar o teorema. Então veja bem, eu geralmente quando eu pego esse tipo de problema, eu sempre pego como f de x a própria função que está aqui no integrando, tá? Geralmente funciona, não é uma regra, mas geralmente funciona. Então, ó, sejam f de x igual a quem? Essa função que está aqui, que é 1 sobre a raiz cúbica de x que multiplica x menos 1, tá? Se você reparar aqui, eu só vou distribuir aqui, porque vai ficar melhor para a gente enxergar quem é a minha g de x, tá? Então aqui vai ficar 1 sobre... Eu estou falando a g de x porque da própria f eu já vou identificar quem é a g, tá? Então aqui vai ficar 1 sobre a raiz cúbica de quem? Se eu distribuir aqui, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x, tá? Aí, essa função que está aí, essa função que eu defini dessa forma, né, que eu chamei de f, ela é maior que ou igual a zero? Para todo x pertencente a 2 a mais infinito? Eu já estou aqui dizendo que né? Que essa função é maior que ou igual a zero para todo x de 2 a mais infinito. Isso aqui é verdade? É verdade, né? Porque você percebe aqui, né, se você olhar para essa expressão que está dentro da raiz cúbica, né, que é x ao quadrado menos x, para nesse intervalo aqui de 2 para mais infinito, ela satisfaz perfeitamente, né? Ela vai ser sempre positiva, né? A raiz cúbica. Eu não vou obter nenhum número negativo, tá? Se você observar aqui, só para dar uma satisfação assim, mais precisa, você teria que estudar o sinal dessa função, né? Se você estudar o sinal da função, você vai ver que as raízes dela, né, é x igual a 0, x igual a 1. Então aqui você teria negativo, positivo, positivo, tá? Então, ó, de 1 para mais infinito, a função que está aqui dentro da raiz cúbica é uma função positiva, né? Se ela é positiva e eu tiro a raiz cúbica, continua positiva, né? Então isso aqui vai ser maior que ou igual a zero, beleza? Seria zero aqui, né, se x fosse igual a zero, mas considerando o intervalo de 2 a mais infinito, ela satisfaz lá.
tá? Uma outra coisa que também tem que acontecer é que ela não pode ser só positiva, ela tem que ser contínua, né? Mas nesse caso aqui eu não vou ter problema nenhum, ela vai ser contínua também, tá certo? Ela vai ser contínua aqui de 2 a mais infinito porque não tem nenhum número real aqui de 2 a mais infinito que vai anular isso, né? Então nesse intervalo de 2 para mais infinito a função é contínua, beleza. Então as duas, né, a condição lá do enunciado do teorema é que ela seja positiva, maior que ou igual a zero, melhor dizendo, e seja contínua. Beleza, essa é minha f. Eu vou definir ainda a minha g de x. Como que geralmente eu defino minha g de x? Eu pego e olho para eu olho para minha f de x e pego, eu desprezo o que tiver para cá, tá? E pego aqui o termo de maior grau do polinômio, tá? Então eu ficaria com isso aqui, ó, 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. Mais na frente um pouquinho você vai ver por que eu peguei essa função aí que vai ficar fácil de eu analisar as coisas. Essa função aqui, logicamente, ela é maior que zero. Concorda? Porque x ao quadrado é maior que zero, né? Então qualquer valor que eu colocar no intervalo de 2 a mais infinito ali, ela continua sendo maior que zero. Estritamente maior que zero. Não é maior que ou igual, é estritamente maior que zero. Tá? Então g de x é maior que zero para todo x lá pertencente ao intervalo. Para todo x pertencente ao intervalo de 2 para mais infinito. Ok? E também contínua nesse intervalo. Beleza? Então as duas condições aí para minha f e para minha g são satisfeitas. Eu tenho condição de ir para o segundo passo. Então vamos ao segundo passo. O que eu quero no segundo passo? No segundo passo, como eu falei inicialmente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o limite da f de x dividido por g de x. Aí eu tenho que lembrar, né, lá do cálculo 1. Tem que estar com o cálculo 1 na veia aí, porque senão o negócio fica complicado, né? Então você tem aqui, ó, limite de f de x sobre g de x, tá? Quando x tender a quem? Mais infinito. Esse é o segundo passo. Eu tenho que calcular esse limite e verificar se o resultado é um número maior que zero. Se for maior que zero, beleza, eu posso continuar e dar o terceiro passo. Então, pois bem, calcular isso. Daí o que eu vou ter? Limite, quando x tende a mais infinito, da f de x sobre g de x. Então, eu vou pegar aqui 1 sobre a raiz cúbica de x quadrado menos x dividido por quem? Por 1 sobre a raiz cúbica de x quadrado, ok? Dividir um pelo outro. Então, aqui vai ficar igual ao limite, né, de x tendendo a mais infinito. Isso daqui como é que eu faço, né? É só lembrar lá, repete o de cima e multiplica pelo inverso, né, da de baixo aqui. Então ficaria assim, ó, 1 sobre a raiz cúbica de x quadrado menos x, que multiplica, inverte aqui, raiz cúbica de x quadrado sobre 1, ok? Isso, por sua vez, vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, da raiz cúbica de x quadrado sobre a raiz cúbica de x ao quadrado menos x. Tá? Eu estou fazendo passo a passo assim porque eu não sei, né, como é que é o nível de você lá, o seu nível com relação à matemática básica. Então eu estou dando bem detalhado aí, fazendo bem detalhadamente a solução. Pois bem, então eu vou ter que pegar e calcular esse limite aqui. Isso aqui, por sua vez, eu posso escrever assim, ó, limite quando x tende a quem? A mais infinito. Eu posso passar a raiz cúbica em todo mundo aqui, ó.
raiz cúbica de x quadrado sobre x ao quadrado menos x. Ok? E como que eu calculo esse limite, né? Vou chamar aqui ele de L. E vou trazer para cá. L vai ser igual. Eu posso escrever aquele limite da seguinte forma. Limite quando x tende a mais infinito da raiz cúbica. Eu vou deixar o x quadrado aqui e vou colocar o x ao quadrado em evidência aqui, ó. X ao quadrado, que multiplica quem? 1 menos 1 sobre x. Tá? Isso aí são aquelas mágicas lá que a gente faz no limite para poder calcular, né? Se você observar aqui, ó, se eu multiplicar x quadrado com 1, eu tenho x quadrado. Se eu multiplicar x quadrado com menos 1 sobre x, eu tenho x, ok? E aí ficou mais tranquilo, porque eu posso cortar esse x quadrado aqui e o meu L ficaria como? Limite quando x tende a mais infinito da raiz cúbica de quem? De 1 sobre 1 menos 1 sobre x. Beleza? Só que a função raiz cúbica é uma função contínua. Então eu posso pegar esse símbolo de limite e jogar lá dentro da raiz cúbica, né? E fazendo essa conta aí, eu obteria o quê? Aqui daria 1, e esse aqui, 1 sobre x, ele vai tender para quanto? Para 0, né? Então a gente tem que lembrar que o limite de 1 sobre x, OBS, limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, é igual a 0, tá? Tem que lembrar disso, tem que estar com o cálculo 1 bem afiado. E daí eu teria o quê? Raiz cúbica de 1 dividido por 1, que é 1, que é maior que 0. Então estou chegando à conclusão que o meu L, o valor do meu limite, ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, eu tenho condições aí de seguir o terceiro passo, que é o mais tranquilo de todos, né? Você nota que o primeiro passo eu arrumei duas funções contínuas, a f sendo maior que ou igual a 0, a g sendo maior que 0, e ambas contínuas. No segundo passo, eu calculo o limite de f de x sobre g de x quando x tende a mais infinito, tá certo? E vejo se esse número é um número maior que 0. Nesse caso aqui, é maior que 0. Beleza. As hipóteses, então, do critério do limite do quociente estão satisfeitas. Se as hipóteses estão satisfeitas, eu tenho condição agora de dar o terceiro passo, que é concluir, tá? E essa conclusão aí a gente chega a essa conclusão através do critério do limite do quociente, tá? Então vamos para o terceiro passo, que é a conclusão. Terceiro passo é utilizar o critério do limite do quociente, tá certo? Então aquele critério diz pra gente que, satisfeitas essas duas hipóteses que eu obtive, né, no segundo passo, o que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que pegar e eu posso afirmar, através desse critério, né, que as duas integrais da minha função f e da minha função g comportam-se da mesma forma, né? Então, ó, pelo critério, temos que a integral de 2, né, a mais infinito, de 1 sobre a raiz cúbica de x, que multiplica x menos 1, dx, e a integral de 2 a mais infinito de 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado, dx, comportam-se da mesma forma. Ou seja, ou ambas convergem,
ou ambas divergem. Tá certo? Então por que você, né? Geralmente qual é a ideia, né? Como eu falei lá no segundo passo, quando eu defini para você quem era a função g. Aí eu falei que mais à frente eu ia dizer por que eu defini a g daquela forma, né? Então, a ideia quando você faz uma coisa desse tipo é você usar a sua g, você usar a integral da g, para você ver se ela converge ou diverge, porque ela é bem mais fácil do que essa integral aqui, tá claro? Então vamos lá. Se você analisar aquela integral ali, né? Então, ó, observe que aquela integral de 2 para mais infinito de 1 sobre a raiz cúbica de x² dx, eu posso escrever, né, integral de 1 a mais infinito de 1 sobre quem? Eu uso aqui uma propriedadezinha lá das raízes, né? Potência com expoente fracionário. Posso escrever assim, raiz nésima de a elevado a m, eu posso escrever como a elevado a m sobre n, né? Só para recordar aí quem de repente não lembra. Aqui você tem 2 sobre 3, ó, usando aquela formulazinha lá, dx, ok? E aí, eu falei com vocês no começo do vídeo sobre os exemplos referenciais, tá? Se eu não tivesse aqueles exemplos referenciais, qual seria o procedimento? Eu teria que calcular essa integral imprópria, que também não é tão difícil de calcular, tá? Usando a definição a gente consegue calcular isso aqui facilmente, não tem problema, não teria problema com isso. Mas já que a gente tem o exemplo referencial, a gente utiliza, né? Naquele exemplo referencial, você lembra que eu dei dois casos, né? Se o R fosse maior que 1, no caso aqui, quem seria o meu R, né? Ó, esse aqui é o meu R, do exemplo referencial. Se o R fosse maior que 1, a integral imprópria desse tipo aqui, de 1 sobre x elevado a r dx, né? O teorema garante pra gente que converge, tá certo? O exemplo referencial. Se o R fosse menor ou igual a 1, a gente diz que diverge. Nesse caso aqui, ó, observe que isso aqui, né, que a integral é isso, e que o R é estritamente menor que 1, né? Porque você tem 2/3, é muito fácil de ver que é menor que 1, né? Se eu pegar 2 e dividir por 3, vai me dar um número menor que 1. Então, por esse exemplo referencial, eu posso dizer que essa integral aqui, o que acontece com ela? Ela diverge, tá certo? Então, ó, essa integral diverge pelo exemplo referencial. Ok? Então, ela diverge pelo exemplo referencial. Se ela diverge pelo exemplo referencial, eu posso afirmar que essa integral aqui também vai divergir pelo critério do limite do quociente, porque as duas se comportam da mesma forma. Então, se essa daqui diverge, essa daqui também diverge, né? Então, a conclusão: a integral de 2 para mais infinito, né? De 1 sobre a raiz cúbica de x que multiplica x menos 1 dx também diverge pelo teorema, tá? Esse teorema aqui, só para lembrar, é quem? O critério do limite do quociente, beleza? Então é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha assim, né, abra um pouco a sua mente para a questão do critério de convergência e divergência. Eu sei que essa parte realmente é um pouco mais complicada, né, quando a gente está estudando integrais impróprias, mas eu gosto muito desse critério do limite do quociente. Posteriormente eu vou gravar também um vídeo sobre o critério da comparação. Esse eu já acho um pouco mais complicado, porque você tem que trabalhar com desigualdades, e trabalhar com desigualdades em matemática não é um negócio muito fácil não, tá? Então, usando esse critério, a gente tem mais ou menos uma receita, né, para poder resolver. Eu até aconselho você, quando você for fazer uma prova que caia, onde seja abordado esse assunto, você
tente aplicar primeiro o critério do quociente, tá? Do limite do quociente. Se ele funcionar, beleza. Se não funcionar, aí você parte para o outro critério, que é o critério da comparação. Tá? Posteriormente, como eu já disse, eu vou gravar um vídeo também sobre o critério da comparação, ok? Beleza? Tudo de bom para vocês, né? E que Deus ajude aí vocês nos seus estudos, beleza? Então é isso aí. Um abração.